Chamar a nossa pastora Vanessa, que vai ministrar a palavra de Deus nessa manhã para a gente. Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus. Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor por mais uma manhã nós estarmos na presença dele. Amém? Já fazia alguns domingos que eu não vinha. Vim domingo passado. O pastor Éder trouxe uma palavra maravilhosa aqui para nós. E hoje nós estamos aqui para ouvir um pouco mais aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? E crendo que à noite o Senhor novamente falará, porque o Senhor, como eu sempre digo, é uma fonte inesgotável de graça, de amor, de misericórdia, de justiça, de perdão, de revestimento, de tudo aquilo que nós precisamos para sermos alinhados com Ele. Amém? Nós precisamos estar sempre alinhados com o Senhor, porque como Jesus dizia aos discípulos, sem mim nada podeis fazer, né? Sem Jesus, às vezes a gente até caminha, né? Antes de conhecer Cristo, nós até caminhávamos. Hoje a gente vê pessoas que ainda não entenderam esse amor extravagante do Senhor. Eles até vivem, até caminham, mas chega em um determinado momento da vida que eles não sabem mais para onde ir. Não tem uma direção, não sabem o que fazer, é um vazio existencial, uma perca de algo que eles não entendem o que é, e a gente sabe que é a perca da presença do Senhor. Amém? Então que nós possamos estar alinhados sempre com o Senhor e com a sua palavra, porque é ela que nos dá a direção. O salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então quando nós achamos que sabemos andar sozinhos, a gente tem que se reaver algumas coisas, porque quem traz luz para o nosso caminho e quem endireita as nossas veredas é o Senhor através da sua palavra. Amém? E eu gostaria de lembrá-los que ali do lado tem aqueles cartõezinhos para vocês escreverem mensagens para os jovens ali da escola Frei Galvão. Fiquei surpreendida no Senhor. Segunda-feira, a hora que eu coloquei os cartõezinhos ali, tem 2 servas também que eu passei a visão para elas e elas me ajudaram. E eu estava assim, cautelosa, né? E me preparando para vê-los amassando os papeizinhos, jogando no lixo. Mas eu fiquei encantada com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós distribuímos nos 3 setores que tem ali na escola: a parte de cima, a parte de fora e a parte de baixo onde eu estou. E aí eu coloquei uma para cada, né, para cada lugar ali. E não deu todos os cartõezinhos para todas as salas, mas naquelas que nós colocamos, eu pedi para o Senhor uma estratégia de direcionamento, né, para aqueles que mais precisam. E aí, na hora que eu vi eles chegando na sala, depois do intervalo, e pegando os cartõezinhos e lendo e comparando uns com os outros, e falando: olha o meu, olha o meu. E assim eu fiquei maravilhada no Senhor. E vi que Deus está começando a fazer coisas lindas ali naquele lugar, amém? E teve alguns que ficaram bravos, queridos, porque não deu para colocar em todas as salas, nem em todas as carteiras. E aí teve uns deles que falaram assim: não, mas isso não é justo, na sua carteira tinha e na minha não, como que pode um negócio desse? Amém? Então assim, Deus é bom em todo tempo, amém? Antes de começar a entrar na palavra, feche os seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Essa manhã, aliás, todas as manhãs, quando nós temos o privilégio de acordar, nós temos que ter o coração grato ao Senhor. Porque quantos dormiram e não conseguiram, né, acordar, não conseguiram novamente ter o fôlego de vida? Você está aqui. Você está aqui, eu estou aqui. Jesus tem um encontro conosco todos os dias. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós temos o privilégio de ter o Senhor conosco, caminhando, nos orientando, nos direcionando. E o Senhor, Ele não espera nada além de nós do
que devolvermos a Ele esse amor e essa adoração. Amém? Então eu queria cantar um pedacinho de louvor com vocês, muito, muito conhecido, mas que é uma oração de gratidão ao nosso Deus. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Levante suas mãos e diga: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, eu sei. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amamos, Jesus, e te agradecemos, Pai, por toda a tua bondade. Amém? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Jonas. Aleluia. Nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse livro. E aprender algumas coisas com ele. Amém? Normalmente, quando nós ouvimos falar de Jonas e aprendemos sobre Jonas, eu não sei se você já leu o livro todo de Jonas. Se você não leu, eu sugiro que você leia, para que você venha entender um pouco mais essa história tão maravilhosa. E nós podemos encontrar no livro de Jonas não somente a lição de que ele desobedeceu, de que ele fugiu, né, dos propósitos de Deus, mas um ensinamento riquíssimo. A gente vai dar uma pincelada agora sobre o livro de Jonas. Mantenha sua Bíblia aberta em Jonas, a partir do capítulo 1. Mas eu quero fazer uma comparação antes com uma outra parábola, né? E nós vamos falar um pouco sobre o ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Pai,
né? E para isso eu queria iniciar fazendo uma leitura de uma parábola que você não precisa abrir, só mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro de Jonas, porque a gente vai passear sobre o livro de Jonas, amém? Capítulo de Mateus 21, 28, vem falar sobre a parábola de 2 filhos, tá? Para quem é pai, para quem é mãe aqui, se identifique aí com qual desses 2 filhos você gostaria de ter, tá? Eu já vou te adiantando que eu acho que você vai, né, preferir que os seus filhos adquiram aí a estratégia do segundo filho, mas vamos lá. Diz assim, a parábola dos 2 filhos. E que vos parece um homem que tinha 2 filhos, isso é Jesus falando. Chegando-se o primeiro, disse, vai hoje trabalhar na vinha. E respondeu, sim, Senhor, porém ele não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Mas depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram, o segundo. E declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo, vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Aqui é Jesus falando com os discípulos e com, né, as pessoas ao redor ali a respeito da parábola de 2 filhos. Porque ali naquele exato momento, publicanos estavam aceitando ao Senhor Jesus, aceitando ao Evangelho e se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo dos seus erros, de quem outrora eles eram, para ter uma nova vida. E ali naquele momento alguns julgamentos começaram a surgir. E aí Jesus, ele dá essa parábola, ele fala assim, olha, vamos comparar esses publicanos, essas pessoas arrependidas aqui com 2 filhos. O pai chega em um filho e fala assim, olha filho, hoje você vai trabalhar na vinha. E aí o filho primeiro disse, tá bom pai, eu vou. Só que ele não foi, não obedeceu o pai, não foi para a vinha, desobedeceu. Primeiro ele disse que ia, mas no final das contas ele desobedeceu. E aí o pai chegou para o segundo filho e disse a mesma coisa, filho, hoje você vai trabalhar na vinha. Porém o segundo filho disse, pai, eu não quero. Por algum motivo eu não estou afim, ou eu estou com preguiça, ou eu tenho outro compromisso, eu estou indesejado, eu não quero. Mas ele, talvez ali pensando no seu pai, pensando no trabalho, pensando, né, no quanto aquele não poderia custar a ele, ele se sentiu arrependido do não que ele declarou ao pai, e ele acabou indo, ele acabou obedecendo. Então, no final das contas, qual filho você gostaria de ter aqui, o primeiro ou o segundo? Eu gostaria de ter o segundo, tá? Eu gostaria de ter o segundo. Então, aliás, todos nós, né? Em algum determinado momento da nossa vida, a gente tem o primeiro e tem o segundo, e a gente tem que ter um jogo de cintura. E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? O que nós fazemos quando nós ouvimos a voz de Deus? Deus, queridos, Ele não é só o nosso Deus. Ele não é só o Deus soberano, poderoso. Ele é o nosso Pai. Ele é Pai. E o que nós fazemos quando nós ouvimos a voz do nosso Pai? Nós agimos de forma obediente, de imediato, e depois desobedecemos? Ou a princípio a gente fica meio ali, né, melindroso, amedrontado, duvidoso, mas no fim das contas o que vai prevalecer é a voz que nós ouvimos, e não a nossa vontade. É necessário que nós entendamos que não basta só nós termos a competência, né, pela graça e misericórdia do Senhor, ou sabermos identificar a voz do Pai, ou ouvirmos diretamente sempre a voz do Pai, porque quem busca a comunhão com o Senhor vai ter essa sensibilidade. Não basta somente nós ouvirmos o que Deus
Deus fala. Não basta somente nós virmos na casa do Senhor, aprendermos da sua palavra, ouvirmos e não colocarmos em prática, não obedecermos. Porque se a gente vem, a gente ouve, a gente absorve, mas a hora que a gente sai para a nossa vida, a gente não obedece, nós estamos sendo o primeiro filho. E nós não podemos ser como o primeiro filho. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai. E ainda que nós não entendamos de imediato, ainda que nós não queiramos algo naquele exato momento, nós precisamos colocar a vontade do nosso Pai em primeiro lugar, acima da nossa vontade, acima do nosso querer. Porque como diz a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vamos repetir isso? A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando nós entendemos isso, e quando nós ouvimos a voz do nosso Pai e aprendemos a colocar a voz dele, a vontade dele soberana acima das nossas vidas, acima da nossa vontade, acima do nosso querer, acima dos nossos planos, acima dos nossos sonhos, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Glória a Deus. A tua família vai viver o melhor de Deus nessa terra. Os teus amigos ao seu redor vão viver o melhor de Deus nessa terra. Lá no teu trabalho, o teu patrão, com você, funcionário, vai viver o melhor de Deus nessa terra, porque você vai produzir bem. Quando nós ouvimos e obedecemos, nós damos bons frutos. Conseguimos entender isso? Amém? Então nós vamos passear no livro de Jonas e entender um pouco do que acontece na vida prática, muitas vezes das nossas vidas, quando nós ouvimos a voz de Deus e muitas vezes nós não obedecemos. O que acontece com a gente? É semelhante ao que aconteceu aqui com Jonas. No livro de Jonas, capítulo 1 até o 4, nós vamos aprender o que Jonas fez quando ele ouviu a voz de Deus. E diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama por ela, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E olha o que diz o verso 3. Jonas, ele se dispôs, certo? Jonas se dispôs? Amém, glória a Deus, até aí está tudo ótimo. Jonas ouviu a voz de Deus, Deus falando para Jonas: Jonas, dispõe-te, ou seja, levanta-te, se coloca à minha disposição, vai à terra de Nínive e clama contra aquele povo, porque aquele povo está andando contra a minha vontade, não está andando conforme o meu querer. Então você, como meu profeta, você vai se levantar e vai ir até lá e clamar com aquela cidade, porque eles não estão fazendo o que é reto diante de mim. Jonas ouviu a voz do Senhor, Jonas se dispôs, mas sempre tem uma vírgula, queridos. E aí quando tem uma vírgula também tem o mas, né, pastora Nadir? Igual nós aprendemos lá no cura, mas Jonas se dispôs para fugir. Oh Jesus! Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queridos, quantas vezes nós estamos pagando preço por não ouvir, aliás, pagando preço por ouvir e não obedecer a voz do Senhor. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Ela diz que o Senhor deu uma ordem a Jonas, o Senhor delegou algo para Jonas, e Jonas ouviu, ele identificou, ele sabia quem falava com ele, e ele se dispôs, mas ele não
dispôs para obedecer. Ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. E aí a palavra do Senhor diz que ele foge para Tarsis. E lá em Tarsis, ele vê um navio ali, e aí ele paga uma passagem, ele compra uma passagem para fugir da presença do Senhor. Eu quero dizer para você, eu também já fugi da presença do Senhor um dia. Quando o Senhor nos trouxe para cá, tá aqui o pastor Wagner que não me deixa mentir. Quando o Senhor nos trouxe para o distrito, nós tínhamos uma missão. Nós tínhamos algo que Deus delegou a nós e colocou nas nossas mãos para cuidar, para zelar, que era cuidar de vidas, ganhar almas para o reino de Deus. E ali o Senhor começou a trazer pessoas, começou a fazer a igreja crescer, e aí a gente precisava crescer junto, aprender junto, se dispor mais. E quantas vezes o pastor Wagner falava assim para mim: mamãe, você precisa começar a pregar. E lá atrás eu tinha sofrido, acho que um trauma, não sei, né? Porque a primeira vez que eu preguei na minha vida, eu comecei a chorar de medo, de desespero, mas a palavra foi lançada. E aí no final do culto alguém chegou em mim e falou assim: viu, não era pra você ficar chorando daquele jeito, era pra você pregar a palavra. E aí eu criei uma resistência. E aí eu achava que só louvar, que só cantar, que só ministrar era o meu evangelho, era o meu ministério. Mas a palavra do Senhor nos instrui e diz: ide por todo mundo e fazer discípulos. Não importa de qual maneira, como, de que forma, nós temos que anunciar o reino de Deus e entender que tudo que nós damos, tudo que nós lançamos, não vem de nós, mas vem dele. Então, se você canta, se você prega, se você limpa a igreja, se você faz coxinha, se cuida de mulheres, se cuida de obreiros, se cuida de homens, seja o que for, se você faz tudo isso junto, é para a glória de Deus. Vem dele e volta para ele todas as coisas. Mas até eu entender isso, queridos, levou um tempo. E aí o pastor falava: tal dia você vai pregar. E eu falava para ele: olha a desobediente aqui. A filha número 1, que ouve a voz do pai, né? Mas depois pula para trás. Ele falava: tal dia você vai pregar. Ah, eu não vou não, tem um monte de obreiro lá, chama os obreiros. Quantas e quantas vezes ele fez isso? É ou não é? Por quê? Porque eu achava que vinha algo de mim. Eu achava que eu não era capaz. Eu achava que era algo que o humano faz, mas não é. E eu achava que eu estava no lugar certo. Eu até estava, mas talvez com a disposição errada. Porque não adianta nós estarmos no lugar certo e não obedecermos da maneira com que nós devemos obedecer. Não adianta você estar aliançado com seu esposo, com a sua esposa, e não fazer o que é reto diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens. Maltratando, xingando, gritando, muitas vezes agredindo. É ou não é? Não adianta nós estarmos na posição de pais, cuidando dos nossos filhos, alimentando os nossos filhos, dando sapato, dando roupa, dando condições de ir para a escola, e muitas vezes nós provocando a ira dos nossos filhos. Porque a Bíblia é clara em dizer que os filhos devem ter honra aos seus pais, porém os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Estamos na posição de pais, trabalhando, sustentando, mantendo, mas quantas vezes a gente não vai lá e dá aquele cutucãozinho assim, e aí os filhos saem da bênção? É ou não é? Não adianta nós estarmos aliançados com Deus e fazermos o que é errado no nosso trabalho, usarmos de tramóia para conseguir vantagem, passando perna em alguém, falando mal de alguém, fazendo fofoca no ambiente de trabalho. Estamos aliançados com Deus, estamos no lugar certo, ouvindo a palavra do Pai, ouvindo a mensagem do Senhor, mas na hora de pôr em prática nós colocamos errado. Não adianta. Nós temos que ter a voz do Senhor, identificar
identificar, ouvir, mas nós temos que fazer o que é certo no lugar certo e na hora certa. E ter as motivações certas. As motivações certas. E eu, na minha ignorância, não, isso não é para mim. Igual Jonas. E quantas vezes eu não paguei o preço por não ouvir e obedecer a voz do Senhor. Jonas, ele ouve, mas ele não obedece. Ele se dispõe, mas não para fazer aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Ele paga o preço pela desobediência. E quando nós pagamos o preço, queridos, fugindo da vontade do Senhor, há consequências. Olha o que diz. A partir do verso 4. Jonas 1:4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviar do peso dela. E Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo, agarrado nesse sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim o seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Queridos, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós identificamos a voz do Senhor, quando a gente se dispõe igual Jonas se dispôs, mas não com a motivação certa, na hora certa, no lugar certo, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, não somente nós pagamos o preço, mas aqueles que estão ao nosso redor também pagam. Porque Jonas comprou a passagem, entrou no navio e foi para o porão, escondidinho lá, quietinho, aliviado. Deus manda uma tempestade. Quantas tempestades a gente não passa por desobedecer a voz do Senhor? Por escolhas erradas, por atitudes erradas. Ah, mas é só um momento, pastor. Ah, uma coisa tão boba. Chega lá alguém, ai, chama fulano aí, ai, fala que eu não estou, fala que eu não estou. Uma coisa simples, uma coisa boba, mas que futuramente nós pagamos um preço alto. Quantas crianças não aprendem a mentir? Quando as mães, ou os pais, ou os irmãos que conhecem a palavra, chega alguém, fulano tá. A criança cresce aprendendo a mentir. A criança vai na escola, pega o apontador do amiguinho escondido, ou vai na carteira do pai, vai lá, pega um dinheirinho para mim. A criança cresce aprendendo a roubar, aprendendo a ter o que não é seu. Pagamos um alto preço. Uma vez eu vi uma irmã dizendo: eu compro um cartão do meu marido e, por exemplo, se dá R$200, eu falo para ele que deu 150. Para quê? Se já comprou, se ele sabe, fala. Porque isso é brecha que nós damos para as tempestades virem sobre a nossa vida. E não somente nós pagamos o preço, mas quem está ao nosso redor também paga. Porque aqueles marinheiros não sabiam que Jonas estava no navio, mas Jonas sabia que ele estava lá, e Deus também sabia que ele estava lá, porque dos olhos do Senhor ninguém esconde nada. Nada fica oculto dos olhos de Deus. Façamos o bem ou façamos o mal, o Senhor tudo vê. Você pode repetir isso comigo em nome de Jesus? Façamos o bem ou façamos o mal, Deus tudo vê. Então não se preocupe quando alguém, você estiver inocente em alguma história e alguém te acusar de algo, falar algo, porque Deus tudo vê. Deus sabia que Jonas estava lá, naquele sono profundo. E
muitas coisas boas. Aqueles homens tiveram que lançar no mar, pagar um alto preço sem dever, por causa de quem estava desobedecendo a Deus. Talvez lembranças, recordações, presentes para a família, foi tudo para o mar, foi tudo por água abaixo, porque havia alguém que ouviu a voz de Deus, se dispôs, mas não para obedecer. Então é necessário nós entendermos que por mais que doa em nós, por mais que às vezes seja penoso para nós obedecermos por um instante a Deus, vale a pena pagar o preço da obediência. Porque se nós pagamos o preço da obediência, lá na frente você terá suas recompensas. Lá na frente o Senhor colocará honra sobre a sua vida. Então, se tiver que pagar o preço, paguemos o preço para obedecer a voz de Deus. Paguemos o preço para fazer o que é reto aos olhos do Senhor, para que com isso a gente não dê brechas para Satanás, para acusações para as nossas vidas. E Deus, Ele é tão grandioso e tão misericordioso, que eles lançam Jonas no mar, porque aí diziam entre os outros: 20, lancemos sorte para que saibamos por quem desses veio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles pegam Jonas e falam: viu, a sorte da maldição caiu sobre você, o que a gente faz agora? E Jonas sabia exatamente o que fazer. Tem jeito, né? Se eu ficar aqui no navio, todo mundo vai morrer. Então me lança no mar também. Olha a carga, a carga mais pesada sendo lançada no mar. Pagando preço, pagou o preço para cair no mar, gente. Ai, faça-me um favor, me lança no mar. Lançou no mar. E Deus é tão misericordioso que ainda Ele prepara um peixe gigante, uma baleia. Nós achamos que é baleia, né? Mas a Bíblia diz que ele foi parar no ventre de um grande peixe. Jonas 2. E aí muitas vezes a nossa ficha só cai quando nós estamos inseridos e mergulhados, pagando o preço pelo fruto da nossa desobediência. E ainda bem que o Senhor nos faz entender no vale o que é ser desobediente. Porque mesmo no vale, Ele nos dá a oportunidade do arrependimento. Todo mundo fala assim: o amor de Deus é incondicional. E a palavra mesmo diz: porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor do Senhor é incondicional. Não há o que eu faça de bem, ou não há o que eu faça de mal, que Deus me ame mais, ou que Deus me ame menos. Ele me ama e ponto. Glória a Deus. Ele te ama, ponto. O amor de Deus é incondicional. Mas o perdão de Deus é condicional. Para eu obter o perdão de Deus, para você obter o perdão de Deus, é necessário o arrependimento. Sem nos arrependermos daquilo que o Espírito Santo de Deus já ministrou no nosso coração, daquilo que nós falhamos, se nós não nos arrependemos, não há perdão diante de Deus. Nossa, pastora. E hoje, queridos, nunca se ouviu falar tanto do Evangelho. É por rede social. Hoje nós temos liberdade. Graças a Deus nós vivemos num país onde há liberdade de pregar o Evangelho. Em qualquer lugar que a gente se reúna, a gente pode falar de Jesus com toda a liberdade. Mas muito hoje se fala só do amor do Senhor, mas não se fala da justiça, não se fala do arrependimento. É necessário nós entendermos como igreja que Jesus não vai voltar para buscar
O amor do Senhor é incondicional, mas para obtermos o perdão dele é necessário o arrependimento. Eu tenho que me arrepender todos os dias pelas falhas conscientes, aquelas que eu sei que eu faço, e pelos meus erros inconscientes, que são aqueles que talvez eu nem perceba que eu tenha feito. Talvez a Zena tenha mostrado uma conquista dela para mim, e eu, nossa, Zena, que bênção, que legal, e no meu inconsciente eu ter sentido inveja dela. Não foi por querer, mas o ser humano que existe dentro de mim sentiu. É necessário nós nos arrependermos. Mas eu tenho uma boa notícia. Quando nos arrependemos, o perdão do Senhor é igual miojo. É instantâneo. Instantâneo. Nos arrependemos, foi de coração, foi com verdade, recebeu o perdão do Senhor. O Senhor não demora um dia, dois, vamos ver como que você vai andar daqui para frente. Nós fazemos isso, né? Ó, te perdoei, mas vamos ver como que vai ser daqui para frente. Deus não. Pedir perdão é verdadeiro, é real, é na verdade do Espírito Santo, é debaixo da palavra do Senhor. O arrependimento veio, o perdão do Senhor é instantâneo. Amém. Olha aqui, Jonas capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, porque a ficha dele caiu, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. E olha o que diz lá no verso Jonas 2:10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Ou seja, lá no ventre, a ficha de Jonas cai, ele se arrepende, ele grita, porque diz aqui: do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. E quando Deus ouve a voz daquele que clama, ele move céus e terra, ele faz o que tem que fazer, e muitas vezes o que ele não poderia fazer, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Ele deu ordem ao peixe, e o peixe lançou Jonas em terra. O arrependimento faz com que os planos do Senhor ao nosso respeito também sejam mudados. Se Jonas não se arrepende, ele ia morrer naquele peixe, ele ia ficar lá. Mas ele gritou em alta voz, e o Senhor o ouviu. Eu quero dizer para você, seja o que for na tua vida, queridos, se for necessário, grite mesmo, clame mesmo, chore mesmo na presença do Senhor, seja para o que for. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã necessitado do perdão do Senhor, talvez por coisas de lá de 20 anos atrás. Clame ao Senhor, porque o Senhor é fiel e poderoso para mudar o curso da sua vida hoje. Amém, Jesus. Ele deu ordem para o peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra. A misericórdia do Senhor, ela nos alcança. Não importa o quão horrível nós possamos ser, a graça do Senhor está estendida sobre as nossas vidas. O perdão do Senhor está estendido sobre nós. A misericórdia do Senhor, ela é todos os dias renovada sobre nós. Há uma porção de misericórdia todos os dias. Hoje nós acordamos, há uma misericórdia. Mas a misericórdia de hoje, ela não vai servir para amanhã. Sabe por quê? Porque a hora que nós acordarmos amanhã, há uma nova porção de misericórdia sendo derramada sobre nós. Então, se for necessário que nós possamos gritar, chorar, fazer talvez igual Jeremias, nos lamentar, para que a voz do Senhor, aliás, para que a nossa voz seja ouvida diante do Senhor. Mas
quando nós formos ouvidos por Deus, que nós possamos ter a misericórdia em nossos corações. Porque olha o que diz o verso 4 de Jonas. Jonas falhou, errou, foi para o peixe, se arrependeu, recebeu a misericórdia de Deus, certo? E aí, quando foi a vez dele estender a misericórdia, ele não estendeu. Porque a hora que ele recebe o perdão de Deus, Deus agora retoma o propósito inicial. Ó, Jonas, você fugiu, tudo bem, se arrependeu, beleza, tá aqui. Vamos retomar? Vamos. Então você vai para Nínive, vai pregar lá. Vou. Ele foi. Ele foi para Nínive, pregou aos outros ninivitas, que era um povo terrível. Quem conhece alguém terrível aqui? Levanta a mão. Pouca gente. Vocês estão escondendo o jogo. Vocês não estão querendo se comprometer. A live está só aqui, ó, não está aí. Quem conhece alguém terrível aqui? Levanta a mão. Conhecemos. Eu conheço alguém terrível. Toda vez que eu me olho no espelho. Porque é assim. Às vezes a gente só enxerga o outro. Mas e a gente? A gente não é terrível também, não? Meu esposo que o diga. Né? Somos. Mas a misericórdia nos alcança. E quando ela nos alcança, é necessário entendermos que a misericórdia também alcança o outro. A misericórdia do Senhor me alcançou Paulo. Mas eu também tenho que entender que a misericórdia do Senhor vai alcançar aqueles que eu também não tenho muita afinidade, porque também é terrível igual eu. Jonas, ele recebe a misericórdia do Senhor, mas ele vai pregar os ninivitas. Olha o que diz aqui, o verso 3, verso 5. Jonas, capítulo 3, verso 5. Ele recebe a segunda ordem do Senhor e ele vai lá pregar e diz: e os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, Jonas pregou, os ninivitas se arrependeram e eles proclamaram jejum de arrependimento a Deus. E Deus os perdoou. Deus compassivo, misericordioso, perdoou Jonas no ventre da baleia e perdoou os ninivitas, que eram terríveis. E aí Jonas ficou contente, queridos? Não. Jonas não fica feliz. Quando ele sabe que Deus perdoou os ninivitas, bate uma angústia no coração de Jonas. Eu não sei você, mas isso já aconteceu comigo. De às vezes alguém pisar no meu calo e eu orar por essa pessoa, clamar a Deus, porque eu nunca fui de pedir justiça de Deus, porque eu sei que Deus, ele é justo e fiel. Mas orar por aquelas pessoas e às vezes ver Deus honrando e abençoando, aí eu fico tipo assim: tá bom, Deus, né? Pra mim nada, vai pro outro. Mas tudo bem, eu espero o seu tempo. A mesma coisa aconteceu. Gente, a gente é Jonas nessa vida. É por isso que nós precisamos aprender com essa história. Jonas, ele vai, prega, os ninivitas se arrependem, ao invés dele se alegrar no coração, porque vai ser um povo salvo no Senhor, ele ira, e ele se ira tanto que ele perde a morte para Deus. Olha o que diz o verso 4. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu falei, estando ainda lá na minha terra? Ou seja, lá no princípio, quando Deus manda Jonas ir pregar para Nínive, ele já sabia que se ele pregasse, os ninivitas iam se arrepender, mas ele não queria que eles se arrependessem. Ele queria que Deus exterminasse os ninivitas por algum motivo.
Bíblia não fala, mas é o que está escrito aqui. Então, Deus, eu não falei para o Senhor ainda lá na minha terra que se eu fosse lá, que se eu fosse pregar, que se eu fosse anunciar o teu reino, eles iam se arrepender? Por isso eu me adiantei e fugi para Tarsis. Por isso eu me adiantei, fugi do Senhor para que o Senhor mandasse outro. Mas quando Deus tem propósito, não adianta fugir. Se Deus mandar você anunciar o evangelho para alguém que talvez você também não queira, não adianta fugir, porque Deus vai te resgatar, Deus vai te restaurar e vai mandar você falar o que você tem que falar. É bem assim que funciona. Por isso me adiantei e eu fugi. Mas o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Queridos, ainda há jeito para a humanidade. Ainda há jeito para o nosso Brasil. Ainda há jeito para a nossa família. Ainda há jeito para essa pessoa que às vezes você talvez já disse esse ditado, ou quem fala isso para você, pau que moço torto, morre torto. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele é grande em benignidade, Ele é tardio em irar-se, Ele é clemente, Ele é misericordioso e Ele perdoa pecados, Ele restaura o indivíduo que está impuro, Ele levanta aquele que está abatido, Ele fortalece o que está enfraquecido. O Senhor é Deus. Ele pode todas as coisas, mas para que Ele possa agir e operar tanto em nós como para aqueles que estão conosco, é necessário nós aprendermos a ouvir a voz do nosso Pai. E não somente ouvir, nós precisamos nos dispor, mas não para fugir do propósito, mas para estar alinhado com aquilo que Ele tem para nós. Porque a misericórdia do Senhor é grande. Eu não sei por qual motivo talvez você fuja da presença do Senhor. Igual um dia eu fugi. Eu fugia por medo, por dúvida, sei lá por que eu fugia, mas fugia. Vai pregar? Não vou. Prega, mas eu não vou. Desobediente. Mas o dia que eu caí em si, falei: Senhor, tantas vidas padecendo. Se o Senhor quer isso mesmo para minha vida, faça com que aconteça em ti. Eu não sei da tua história, eu não sei da tua vida, mas a minha vida eu procuro pautá-la debaixo da presença do Senhor e na palavra poderosa de Deus. É um aperfeiçoar todos os dias, é um arrependimento todos os dias, é um clamor todos os dias. Mas quer saber? Eu prefiro pagar o preço da obediência, porque eu sei que se eu for desobediente à voz do meu Pai, não só eu padecerei, mas quem estiver ao meu redor. Às vezes é sacrificante você abrir mão de algumas coisas, desejar algumas coisas e talvez não obter, por saber que aquilo não faz parte dos propósitos de Deus para a sua vida. Mas saiba de uma coisa, e isso eu falava para minha filha esses dias. Todos sabem, pelo menos a grande parte, e depois eles mesmos vão contar os detalhes do testemunho. Eles conseguiram comprar uma casa, ela e o João Mateus, para se casar. Deus foi maravilhoso, tremendo, grandioso, tardio em irar-se. A pastora Nadir sabe dos detalhes. Mas, e é o
conversando com ela. O pastor ministrou aqui, acho que uns 20 dias, que quando o Israel foi para Minas, graças a Deus hoje ele está bem, está abastado, tem emprego, fez faculdade. Miguel está sendo bem encaminhado. O Senhor nos presenteou com uma casa. O Senhor nos presenteou com um povo lindo. Você é lindo, gente. Vocês são lindos. Olha para quem está do teu lado. É lindo. É lindo, tudo lindo. Tudo lindo. Quando nós viemos para cá, o preço que nós pagamos. Mas para que vocês vão lá para a Herosa, gente? Lá na Herosa só tem facãozada de dentro. Ouvimos isso. Para não dizer coisa pior, humilhante, sobre o povo daqui. Aleluia, mas quando nós chegamos aqui, fomos tão abraçados, tão acolhidos, tão supridos. Pagamos um preço alto? Pagamos. Várias vezes, quanto chorar na presença do Senhor pedindo a provisão. E talvez, queridos, eu e o meu esposo, e é isso que eu dizia para a Ishla Flor, talvez eu e o papai, a gente não tenha tudo o que a gente poderia ou teria capacidade para ter, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas eu sei que você e seus irmãos terão. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela se estende até 1000 gerações. Você consegue ter a compreensão disso? Quando você abre mão dos teus propósitos para viver os propósitos de Deus, quando você abre mão dos teus sonhos para viver os sonhos de Deus, quando você abre mão dos seus achismos para viver a verdade da palavra poderosa de Deus, talvez você não tenha tudo o que você gostaria, mas a tua geração, a geração da tua geração, a geração da próxima geração, até 1000 gerações, elas serão supridas pela bondade e misericórdia do Senhor. Vale a pena pagar o preço para fazer o que é reto. Vale a pena ouvir a voz do Pai, e não somente ouvir, mas nos dispor, e não se dispor para fugir, mas se dispor para obedecer. O Senhor suprirá todas as vossas necessidades em glória. É o que essa palavra nos garante. E quando Ele te abençoar, quando a misericórdia dele for estendida, quando a graça dele for estendida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre aqueles que são seus vizinhos, sobre os seus amigos, sobre aqueles que trabalham com você, não se esqueça que a misericórdia do Senhor também é para o teu próximo. Então não fique irado quando aquele que você não gosta ou que você deve gostar, suportar em amor, for abençoado. Quando a graça de Deus alcançar o ímpio. Quantas vezes a gente se assemelha com o ímpio? Deus, por que o ímpio consegue e eu não? Por que o ímpio conquista e eu não? Mas você sabe se o propósito de Deus para o ímpio é o mesmo propósito da tua vida? Ninguém sabe. Quem consegue sondar o coração de Deus, Ele nos sonda. Mas nós queremos ter a petulância de sondar o coração de Deus? Não. Se coloque de pé no teu lugar. Quando a misericórdia do Senhor se estender sobre o teu próximo, alegre o teu coração em nome de Jesus. Porque Deus, Ele sabe o que faz. Ele sabe de todas as coisas. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Aleluia, Jesus. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Deixa o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração nessa Talvez manhã. você esteja numa ilha à procura de uma paz
e lá não tem. Oh, Espírito Santo, som das nossas vidas essa manhã, Talvez Pai. você esteja Resgata-nos de nós mesmos, Senhor. Resgata-nos dos nossos quereres, das nossas vontades, daquilo que achamos que é bom para nós. E que nós possamos nos voltar talvez você para o centro da Tua vontade, numa Senhor. ilha E talvez, à Deus, procura de uma paz estamos vivendo que esse lá não vale. tem. Estamos gritando dentro de um Talvez peixe, você no ventre, Senhor, não do viva abismo. sem sair. Mas o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é tardio em nasce. Venha com a Tua graça sobre as nossas vidas essa manhã, porque Tu és Deus, Tu és o nosso Jesus. Jesus, Oh, Rabaxere de Canarabá, Ele é tua sorte. venha com a Tua Jesus, graça, com o Teu favor sobre cada um de nós. Ele livra-te Perdoa os da nossos pecados, morte. Deus. Perdoa a multidão dos nossos pecados, Senhor. Aperfeiçoa-nos em Ti, ó Pai. Aleluia. Ele é o pão da vida. Jesus, Ele tem uma saída. Ele tem. Jesus, Ele é o resolve tudo. Jesus, para isso veio ao mundo. Jesus, Ele tem a mão amiga. Jesus é a vida, é a vida, é a vida. Senhor, eu abençoo o Teu povo nessa manhã, Jesus. E crendo, Senhor Deus, que essa palavra poderosa pode mudar o curso das nossas vidas. Coloca o Teu povo, Senhor, diante de Ti. E, Senhor Deus, mais uma vez eu te peço que a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nós. Pai querido, nós entendemos o tamanho do Teu amor, mas que nós possamos também entender o tamanho do arrependimento que nós precisamos ter em Ti. Porque o Senhor é Deus. E não somente Deus, mas o Senhor é o nosso Pai. E que através das nossas experiências contigo, Senhor, que multidões e multidões de vidas possam ser alcançadas